Saudações a todos novamente, aqui é o professor Vladimir. A gente vai continuar a resolução da lista de geometria plana, dessa vez com a segunda questão. A segunda questão nos informa que os pontos A, B, C e D eles foram dispostos sobre uma reta, e nessa ordem, de tal forma, que os segmentos AC é igual ao segmento BD, e pede para que a gente demonstre, que o segmento AB e CD são congruentes, são iguais, do ponto de vista lá de medida de segmento, e que os segmentos BC e AD têm o mesmo nome, têm o mesmo ponto médio, melhor dizendo. Novamente, importante ressaltar que a geometria plana estudada aqui é aquela do ponto de vista axiomático. Ela tem diferenças, com relação à geometria plana do ensino básico. Então, você aproveita essas questões para dissertar, e colocar aqui, são questões simples ainda, e colocar aqui definições, e consequências da teoria, do conhecimento do que é um ponto médio, do que são os segmentos congruentes, coisas desse tipo. É muito importante, questões que são dispostas, pedem para demonstrar, e durante o enunciado, no enunciado de questão, está disposições, igualdade, definições, valores, que esses resultados, do enunciado seja usado na questão. O desenho aqui não demonstra a questão, mas o desenho ele é um ponto auxiliar e ele ajuda bastante, principalmente nessa daqui, quando você desenha conforme está escrito no enunciado, você consegue perceber que raciocínio vai utilizar. Então, fazendo os 4 pontos, o ponto A, ponto B, o ponto C e o ponto D, satisfazendo também o que a questão pede, que a distância de A até C seja igual à distância de B até D, é isso que o enunciado pede, que esse segmento aqui seja igual a esse segmento aqui de baixo, comprimento. A gente vai demonstrar aqui que o segmento AB e o segmento CD têm a mesma medida, que esses segmentos eles são congruentes, certo? E a gente vai utilizar essa informação colocada na questão. Então vamos pensar um pouco. Eu preciso escrever de A até B. Preciso escrever esse segmento aqui, ou a medida desse segmento aqui, de forma que envolva, de alguma forma, o segmento de C até D. Envolva de alguma maneira a medida desse segmento aqui. Então posso fazer isso escrevendo esse segmento AB como uma subtração. Tem aqui a medida do segmento AB. Você pode pensar no todo de A até D, que é meio segmento completo maior, e retirar essa parte, tirar do B até D. Se eu fizer isso como subtração, eu estou envolvendo pelo menos o B e o D, e depois eu quebro o B e o D de maneira que envolva o CD, a parte vermelha que eu quero lá embaixo. Então AB ele é igual ao comprimento do segmento completo, de A até D, menos o pedaço BD. BD, por sua vez, a gente pode utilizar a igualdade que foi dada na questão aqui, pois essa informação ela está aqui para ser utilizada. Eu posso reescrever o B e o D, o segmento BD, como sendo um segmento AC. Então eu vou escrever que é AD menos, eu troco, já que ali é uma igualdade, eu troco essa medida aqui, esse segmento aqui, por AC.
Mas veja que segmento é esse da subtração. Esse segmento é o do A até o D, ou seja, é o segmento completo, menos o pedaço que vai de A até C, ou seja, menos esse pedaço em azul. Se você tirar do segmento completo esse pedaço em azul, o que sobra é o que originalmente estava em vermelho aqui, eu cobri. O que sobra é CD. A nossa demonstração está concluída, não é isso? Se você pega o todo e tira o pedacinho azul, que sobra aqui é o que está em vermelho, que é o segmento, a medida do segmento CD. Okay? Assim, AB. Botar AB e CD são congruentes para mim. CD são congruentes. Se os segmentos têm a mesma medida, eles são então, congruentes. Bom, a questão também pede outra demonstração, né? Pede que a gente mostre que o ponto médio de BC, né, seja também o ponto médio de AD. Então, se está aqui o ponto B e o C, o ponto médio vai estar bem aqui, vou chamar de M. É evidente, né, pelo desenho, que esse ponto médio aqui também é o ponto médio do todo, né? Porque essa construção ela foi feita de maneira que a medida de A até C fosse igual à medida de B até C. Seguindo a construção como foi pedida, esse ponto médio não poderia ser ponto médio desses dois pontos, B e C, e não ser ponto médio de AC, né? Então, o que utilizar para fazer essa demonstração? Você pode demonstrar com construção, né? Para demonstrar que um ponto é ponto médio, basta mostrar que, por exemplo, que a medida de A até M é igual à medida de M até D. Eu já tenho informação que M é ponto médio de BC, né? Eu já sei que, por exemplo, B até M é igual à medida de M até C. Eu vou utilizar isso na construção, então eu posso dissertar, né? Lembrando que essa parte da dissertação ela vai fugir um pouco, cada um disserta da sua maneira, mas o cerne, a ideia central, ela permanece se você demonstrar assim por construção, né? Como M é ponto médio, eu tenho informação que ele é ponto médio de BC. Então, né, um ponto ser ponto médio de um segmento, então quer dizer que esses segmentos aqui são idênticos, né? Ele divide o segmento total ao meio, né? De B até M é a mesma distância de M até C. E o que é que a gente provou anteriormente? Que AB é igual a CD. E uma vez que essa igualdade que foi demonstrada agora, AB, desculpa, é igual a CD, essas medidas desse segmento aqui são iguais, né? Se aqui é uma igualdade, se você somar um valor de um lado e o mesmo valor do outro lado, essa igualdade aqui ela não se altera, né? Pela boa definição da igualdade, né? Ela não vai se alterar porque você está somando o mesmo valor de um lado e do outro, né? Como os pratos de uma balança, né? Como uma equação qualquer. Então tem essa igualdade aqui. Vou somar do lado de AB um número. Que número eu vou somar aqui? Esse número vai ser o segmento, a medida do segmento BM. Para manter essa igualdade, do lado que tinha CD aqui, eu tenho que somar o mesmo número. Eu tenho que somar BM também aqui. Se eu botar BM aqui, essa igualdade não muda, né? Só que BM é igual a MC, então eu vou colocar MC, porque é equivalente, né? Como se eu estivesse somando BM e a igualdade permanece. Eu vou conectar aqui
com a equivalência, com dupla equivalência. Então é equivalente. Isso também é equivalente. Bom, se termina em A, em B aqui, desculpe, e aqui começa em B, eu posso juntar esses dois segmentos, AB e BM, como AM. E aqui, só para seguir o padrãozinho aqui, eu vou inverter o segmento MC como CM, pois a ordem que essas letras aparecem não altera, né? Não altera em nada a medida do segmento, né? Vou inverter, aliás, os dois, né? O segmento CD equivalente ao segmento DC, né? E o segmento MC equivalente ao CM, né? Só para ter, né? Eu poderia já fazer isso, é igual ao segmento DM, né? É só para ficar mais evidente, né? Que eu peguei um segmento que finalizou em C e o outro que começou em C. Só para ter essa equivalência, né? Lembrando que isso não é necessário, né? Você poderia já colocar já essa igualdade aqui, que AM é igual a DM. E agora sim, veja que M é um ponto que dividiu o segmento, ó, porque M é o mesmo ponto aqui do lado AM e do lado DM. E esse ponto ele dividiu o segmento AD no meio, né? Já que ele estabeleceu a igualdade, né? Se M é o ponto médio, veja pela definição anterior, ele divide esse segmento aqui no meio. Se esse M está dividindo o segmento AD no meio, então M é ponto médio. De qual segmento? Das outras letras aqui, de A até D. Médio do segmento AD. Ok? Por nomenclatura do lado do livro, né, usar a barra em cima significa número, né, medida do segmento. Não usar a barra significa o próprio segmento, o desenho do segmento e não o número em si. É só nomenclatura. Ok? Lembrando que é evidente você poderia chegar na mesma questão utilizando outro argumento, né, utilizando outro texto base aqui. Mas o cerne, a ideia principal, acredito por construção aqui não ia mudar. Você ia juntar esses dois pedaços aqui, ó, que é esse pedaço mais esse pedacinho aqui pequeno. Ia somar eles dois e do outro lado iria somar esses dois pedaços aqui em vermelho, que é esse pedaço aqui menor e esse pedaço aqui maior. Para chegar à conclusão que os dois são iguais e que nessa situação M seria o ponto médio para a segunda parte, né? Primeira parte da mesma ideia, né? Você ter que utilizar em algum momento essa igualdade para resolver a questão. Então um grande abraço a todos. No próximo vídeo eu faço a terceira questão.